Olá, meus amigos do Projeto Tobias Aguiar, jovens. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Infelizmente, dessa vez agora, nós estamos de uma forma virtual devido a essa pandemia do Covid-19. Estamos seguindo todas as normas para evitar a transmissão do vírus. Então, esse distanciamento social nosso, fazendo de uma forma menos interativa, mas suficiente. Temos que fazer a proteção com a higienização das mãos, com álcool, com o lavar com água e sabão, o distanciamento social, o uso de máscaras. Infelizmente, muitas pessoas ainda não acreditam no vírus, estão abusando muito da situação, aumentando a transmissão. Mas nós aqui da Animais e Companhia e também do Projeto Tobias Aguiar estamos seguindo as normas da melhor forma possível para proteger vocês, nós e nossas famílias. Hoje nós viemos novamente falar sobre direitos dos animais, em outras oportunidades aí pessoalmente. Já conversamos sobre saúde dos animais, vacinações, campanha de castração, controle da natalidade seria, né? Então hoje vamos falar sobre o Dia dos Animais. Hoje, que é o dia 4 de outubro de 2020, comemorado o Dia da Natureza, também Dia dos Animais aqui no Brasil, e o Dia de São Francisco, padroeiro da ecologia e dos animais. Então a gente vê que não é muito antigo que se procura proteger os animais. O animal no passado foi tratado de uma forma muito covarde, né? Ainda hoje é, mas de uns anos para cá vem melhorando. Existe uma publicação em 1960 que começa a tratar na Inglaterra sobre cuidado dos animais, sobre a forma de produção de alimento com os animais, a forma que são criados, os maus tratos que sofrem, né, o espaço apertado, a forma de abate. E a gente vê que em 1978, não está tão longe assim, né? Eu já tinha 8 anos nessa época, que é a Unesco, ela faz uma declaração universal dos direitos dos animais, procurando que os países que fazem parte da ONU, Organização das Nações Unidas, começassem a trabalhar mais em seus países sobre leis para protegerem os direitos dos animais. Que no Brasil, na nova Constituição que foi feita em 1988, no artigo 225, se faz um adendo para condenando a crueldade contra os animais. E agora, mais recente ainda, em 1988, na Lei de Crimes Ambientais, passou-se a criminalizar os abusos e maus tratos, ferimentos e mutilações contra os animais de qualquer espécie, canino, felino, bovino, asinino, qualquer espécie animal está presente nessa criminalização. Então, lembrando que o animal, ele não é um brinquedo. Ele sente fome, sente frio, tem medo. Uma vez abandonado, ele dificilmente vai ter uma condição digna de vida no meio ambiente. Então, a posse responsável do animal. A partir do momento que você pega um animal, que você adquire um animal, compra ou ganha, não importa a forma, você é responsável por ele, você é responsável pelos cuidados que ele necessita. Então, toda legislação, ela tem brechas, geralmente tem brecha. Então, o que acontecia? Com a lei anterior, ela acabava sendo pouco rígida. Muitas vezes a pessoa acabava pagando cestas básicas, prestando serviço comunitário, ou muitas vezes não dava em nada sobre os maus tratos dos animais. Agora, no último dia 29 de setembro, foi sancionada uma lei que foi denominada, apelidada de Lei Sanção. Depois eu vou mostrar o porquê que é Lei Sanção. Lei Sanção.
Então essa lei ela aumenta a punição para quem pratica crimes contra cães e gatos, principalmente. A lei anterior, ela prevê uma detenção, preste atenção nesse termo, detenção de 3 meses a 1 ano, mais multa para quem praticar os maus tratos, machucar animal, de qualquer espécie, pode ser animal doméstico, que seria o cachorro, o gato, o cavalo, todos os animais que o homem cria. Os animais silvestres, que são os animais que são livres da natureza, tanto os animais nativos, que são os animais que tem naturalmente no Brasil, que já era da fauna brasileira, e os exóticos, e foram animais trazidos de outros países, animais, espécies que não existiam aqui no Brasil. Então, a nova lei é mais rígida, e agora, para quem praticar crime contra cães e gatos, é possível a prisão. Então, essa lei, a Lei 14.064, aumenta a pena. Então, a partir de agora, em vez de ser detenção, como a outra lei falava, passa a ser reclusão. Logo a mais, nós vamos explicar a diferença de reclusão e detenção. Agora, então, é reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. O que é proibição de guarda? A pessoa não pode mais ter animais. Se, no caso dos maus tratos, o animal vier a óbito, isso pode agravar a pena de 1/6 a 1/3. Então, como eu falei, o cão Sansão, esse pitbull, que em Minas Gerais, na cidade de Confins, ele acabou sendo mutilado. Ele teve parte das 2 pernas amputadas com um facão. 2 pessoas covardes amarraram ele com arame e mutilaram ele. Então, a diferença de reclusão e detenção. Lembra que na primeira lei, que ainda está em vigor também, né? Na proteção dos outros animais, exceto o cão e o gato, ela fala em detenção. A detenção, ela não admite o regime inicial fechado. Tá? Então, se a pessoa for réu primário, então geralmente vai dar o quê? Pagamento de cesta básica, serviços comunitários, ou muitas vezes não dava em nada. Não por má vontade do juiz, do delegado, não. É que a lei abria muita brecha, né? E os advogados acabavam conseguindo muitas vezes que o seu cliente, né, esse réu, ele tivesse uma pena mais branda. Com essa nova lei, agora o termo utilizado é reclusão. A reclusão, ela admite o regime inicial fechado. Ela é aplicada em condenações e casos mais severos. Então, o regime já pode ser de forma fechada, semi-aberto ou aberto. No caso da detenção, é para condenações mais leves, onde não se admitia o início do cumprimento em regime fechado. Então, para exemplificar maus tratos, vamos supor animais são mantidos em lugares sujos, onde a própria fezes e urina deles não são limpas, ou tem outra sujidade, tem barro, ou chove nesse lugar, cai muita sujeira, ou eles estão no meio de lixo, ou local que tenha gases tóxicos, né, que vai dificultar a respiração deles, ou locais muito apertados, que eles muitas vezes não conseguem descansar, não conseguem se higienizar, não conseguem fazer suas necessidades de forma correta. Isso é maus tratos. Animais que ficam presos no sol, muitas vezes até sem casinha ou com casinhas pequenas, que em vez de protege do sol, mas se transforma num forno, né, uma estufa quente, abafado. Isso tudo é maus tratos. Ou o caso de obrigar animais a trabalhos excessivos, exaustivos, como no caso de carroças, onde a pessoa põe peso excessivo, ou faz o animal trabalhar muito tempo, ou mesmo em esportes, onde o animal é judiado.
Infelizmente ainda existem esportes que judiam muitos animais. Vamos supor, no caso do enduro equestre, já tem regras onde precisa o animal ser avaliado a cada trecho da competição, né, do evento. Então o veterinário vai ver temperatura, vai ver frequência respiratória, cardíaca desse animal, para ver se não está tendo sofrimento, se existe alguma lesão. E se tiver, o animal já é desclassificado, né, é retirado da prova para não haver os maus tratos. Mas ainda existe muito esporte que judia dos animais, infelizmente, né? É a cultura que, com o tempo, isso vai caindo, né? Se Deus quiser, daqui a alguns anos, a mentalidade do ser humano vai ser diferente. Então, animais são passados por estresse, né? Animais, vamos supor, de rinha, de briga de galo, de cão, onde outros animais são torturados, são colocados, esses animais são irritados à forma de matar outro animal. Animais que passam sobre estresse, que ficam em lugares que passam pessoas, irritam eles, vamos supor, no portão da casa, onde passa muita gente, passa muito barulho. Esse cachorro não tem jeito de sair daquele local, tem criança que passa batendo na grade, tem carro que passa buzinando, tem barulho excessivo. Então, muitas vezes, ele não consegue ter acesso a um local de menos estresse. Golpear, mutilar ou ferir animal. Vamos supor exemplos de animais na carroça. A gente vê muito exemplo na internet. Animais que foram chicoteados, foram espancados, porque não conseguiam levar o peso que a pessoa tinha colocado. Animais que muitas vezes estavam sem alimento, sem água, e foram maltratados e são maltratados. É só procurar na internet que a gente vê muita imagem triste. A falta de garantia de alimento, água, comida, não só a ausência de água e comida, mas também muitas vezes quando a pessoa oferta alimentos que não são compatíveis com a ingestão. Água suja, água com lodo, com limbo, água velha, né, contaminada, alimentos azedos, principalmente quando é usado comida caseira. A pessoa põe a comida lá e deixa por dias, aquela comida estraga, azeda ali, muitas vezes dá até bicho. Abandonar. Então, o sofrimento mental também do animal é também um animal que vai para o abate, né? Muitas vezes a pessoa chegando no abate, o animal é torturado, era torturado para o abate. Algumas formas de abate que eram feitas, o animal sofria muito antes de morrer. Ele agonizava muito para morrer. Aqui um exemplo de maus tratos, né? Não é das piores fotos que tem na internet, não. Você vê o animal no sol, uma casinha pequena que deve ser um forno, abafada, né? A corrente não possibilita o animal chegar até a sombra, pelo visto. A água está no sol, deve estar fervendo. Temperatura esses dias aqui a gente sabe que chegou a 42 graus. Se coloque no local desse animalzinho para ter uma ideia do sofrimento dele. Aqui exemplo de animais usados para testes, né? Na medicina, muitas vezes para cosméticos. Imagina esse animal preso pela cabeça, sem poder ficar na posição que quer, não poder deitar, não pode sentar, para fazer as necessidades também, de forma a não tomar a posição que ele melhor lhe compete. Que outro caso de animais acumulados, muitas vezes a pessoa na boa intenção acaba recolhendo muitos animais e não tem condição, não tem espaço de manter esses animais da forma adequada, com vacinas, com vermífugos, sem que haja muita briga, que um machuque o outro. Essas fotos, lembrando, essas fotos são as menos graves ainda que eu vi na internet. Tem coisa muito mais feia, tá? Mas vocês não merecem ficar vendo isso. O importante é saber e saber se colocar no local do animalzinho. Aqui um exemplo, o caso da rinha de galo e de cães. Tem muita cena triste na internet, mas é melhor não ver. É só saber que a crueldade do ser humano
chega a esse ponto, muitas vezes por dinheiro, ou tem gente que infelizmente se diverte em ver o sofrimento dos outros, dos animais. Aqui eles chegam a colocar bico de aço, espora de aço no animal para que um machuque mais ainda o outro. E muitos animais infelizmente saem mortos da rinha. Que outro exemplo muito triste, você vê um animal, o esforço desse animal, 3 garotos em cima da carroça, mais um monte de entulho, né? Que pode ser reciclagem e tudo. Nada justifica o sofrimento de um animal desse, nessa forma que está sendo feito. Então isso tem que ser punido, isso tem que ser denunciado. Você imagina o peso. Isso tem que ser abolido, né? Aqui um caso, animais que são esquecidos dentro do carro. A pessoa muitas vezes sai, deixa o carro com uma frestinha de janela aberta. Não imagina que aquilo vai se transformar num forno, numa estufa, que vai atrapalhar a respiração, o animal vai sofrer, muitas vezes vai virar óbito. Isso infelizmente acontece até com crianças, né? Não é que seja a vontade dos pais ou dos tutores dos animais, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Nesse caso aqui na internet ficou até famoso que esse animal começou a buzinar, né? Ele foi feliz de buzinar e para chamar a atenção dos proprietários para tirar ele dentro do carro. Então, conclusões finais, agradecer muito a toda a organização aí do projeto Tobias Aguiar, os gestores, os professores. A gente vê que cuida com muito amor, com muito carinho, com muito empenho desses jovens que são o futuro da nação. Esses projetos seus, projetos de esporte, de música. Eu que já fui várias vezes aí, sempre vi como eles são bem cuidados. A orientação que é passada, a educação e tudo do melhor que vocês fazem por eles. Lembrar que animal tem sentimentos. Do mesmo jeito que a gente, ele sente frio, sente calor, sente dor. Eles têm felicidade, eles têm tristeza. E cada um tem o seu temperamento. Então não adianta você ficar cutucando um animal e muitas vezes o animal vai reagir. Igual a gente também reage. Então respeitar o limite de cada espécie. Tanto da nossa espécie, os animais humanos e os animais não humanos. Os maus tratos exigem denúncia para que haja punição. Não basta a lei. Para a lei funcionar, tem que ter denúncia. Tem que chegar nas autoridades, que agora os delegados, os juízes, têm uma ferramenta a mais para punir com mais gravidade a pessoa que faz os maus tratos, que comete os maus tratos contra os animais. A gente sabe que espera, né, que a cada dia mais as leis se atualizem mais, que aumente o respeito para com os animais. Que nós tenhamos mais respeito com os nossos animais. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe a cada um.